Voltando, gente, para a segunda parte, daqui a pouco a gente dá o fechamento. O tema é muito interessante, uma coisa vai entrando na outra e a gente aprendendo muito. Deixa nosso amigo Herman entrar aqui para que a gente continue aqui. Vamos lá. Vocês podem fazer um comentário, colocar aí, comentáriozinho de vocês, curtir, tá? Compartilhar. Sempre é bom divulgar, né? É um ensinamento, um estudo. Só esperando aqui. Enquanto Herman volta aí, gente, eu vou adiantando algumas coisas também em termos do tema, né? Que a gente está falando e a vida continua, né? Na visão espírita. Então, o que foi falado até agora, pronto, ele vai entrar aqui, vou chamar. E aí, Marcos? Voltamos. Então, Herman, diante daquilo que eu estava falando para você, né? Assim, a gente vê muito essa questão, né? De não. Era uma coisa que eu me angustiava muito, não poder questionar. Então, que Deus é esse? Que palavra é essa onde eu só tenho que baixar a cabeça, concordar com tudo, né? E eu não posso debater, eu não posso trazer eu não posso ter uma boa discussão sobre entendimento, porque não foi Deus que quis assim, né? Não, porque é assim, sim. E só isso, entendeu? Então, às vezes a gente vê as pessoas presas diante disso aí. E uma coisa bem interessante que acontece um dia a gente estava na reunião mediúnica, né? E veio um irmão, e esse irmão era de uma determinada religião, né? E ele estava perdido, porque qual foi a fala dele? O que é que eu faço agora? Se eu passei a minha vida toda aprendendo que eu ia morrer, ia dormir o sono eterno, né? E um dia Jesus vai voltar e vai julgar todo mundo, os bons vão sentar à direita dele e o resto vai mandar para o inferno. Literalmente. Veja a compreensão e a dimensão de tudo isso, né? E uma outra pergunta, Herman. A gente está falando de vida, mas na realidade, o que é o espírito? Né? O que é o nosso espírito? Né? De que forma ele se dá esse espírito? Qual o contexto dele? Né? Ele seria, numa forma grosseira, vamos dizer assim, né? Um plasma, o mundo material a gente já sabe, né? A matéria a gente pode tocar, né? Mas o que é o espírito na realidade? O que é o espírito na sua essência, né? O que é Herman na sua essência ou eu na minha essência? Olha só, é, existe a trindade espírita. A trindade espírita é Deus, Espírito e Matéria. Essa é a trindade espírita. Deus, causa primeira, né? E o Espírito, o ser inteligente do universo. Eu sou é, o ser inteligente do universo. Verifica só, quando você fez aquele comentário, poxa, mas como uma pessoa ela vive assim, foi criada dessa forma? Olha no item 157 do que é o Espiritismo. A sorte do homem na vida futura é irrevogavelmente fixada depois da morte. Então, quer dizer, fui um assassino, inferno para a eternidade, ou eu fui pobre e sofrimento. A fixação irrevogável da sorte do homem depois da morte seria a negação absoluta da justiça e da bondade de Deus, porque há muitos que não dependeram de si mesmos para se esclarecerem suficientemente, sem falar dos idiotas, dos cretinos, dos selvagens e das inumeráveis crianças que morrem antes do entrevisto à vida.
mesmo entre as pessoas esclarecidas, há muitos que puderam crer-se bastante perfeitas. Então, aqui ele continua mostrando assim, né? Poxa, mas que Deus bom é esse que aquele cego, ele veio a esse mundo e, e não teria outra oportunidade? Viver na escuridão, né? Então, assim, essa relação, esse espírito, né? O espírito é uma criação de Deus. Eu sou imortal na relação de corpo físico, a imortalidade do espírito. Kardec vai até fazer uma discussão em obras póstumas em relação a isso, porque ele verifica dúvidas sobre o tema. Na verdade, obras póstumas a gente nem pode dizer, porque Kardec ainda lançaria, né? O que foi colocado, ele não foi ele, foi ali lançado. Mas eu, espírito, fazendo parte dessa trindade, evolutiva, eu vou utilizar o meu livre-arbítrio, tomar as minhas decisões, aonde Deus está na minha consciência desde o princípio, criado, simples e ignorante. Esse sou eu, espírito. E aí eu muito falo, Marcos, é de uma viagem de trem. Mineiro gosta de trem, então vamos lá para o trem. Você tem a primeira estação e o destino. Vamos colocar aqui, Belo Horizonte e Vitória, no Espírito Santo. Você tem as estações, e você pode descer nas estações, ou precisa descer, e você carrega duas malas. Eu sempre coloco que você começa a sua viagem simples e ignorante com duas malas: o bem e o mal, as virtudes e as imperfeições. Você sabe que quanto mais você passar nas estações e demorar naquelas estações mais tempo do que necessário, é porque você começa a encher suas malas de imperfeições. Quando você começa a aliviar essas malas pelo seu livre-arbítrio, por suas decisões, você começa a encher a mala da virtude. Essa, quanto mais cheia, mais leve. Ela vai se transformar naquele perispírito lá no mundo de celestial e divino, espírito puro, classe única, em algo tão sutil como o meu perispírito, parecendo que já não existe mais o perispírito, de tão sutil que ele fica, ele se confunde com o espírito. Essa é a mala que eu quero viajar. E a gente, como espírito, sai com essas duas. E as nossas decisões, a maioria das nossas provas, são provas criadas por nós mesmos, não no projeto reencarnatório, mas por decisões erradas, levando o egoísmo, o orgulho e a vaidade a tiracolo, nessa mala pesada. E isso me faz repetir. Esse é o espírito. Essa viagem necessária. E essa viagem ela é necessária passar por estações. Mas o quanto você vai demorar nas estações, porque na própria codificação eles vão utilizar essa nomenclatura. Passa-se por estações. Então, como eu sou mineiro, coloquei o trem. Ela não merecia passar por isso, mas o que é isso?
É quando a gente fala da felicidade relativa, do conhecimento da inteligência relativa. A codificação, ela alerta constante, é relativo, porque eu sou feliz, Marcos. Eu posso ser muito feliz pobre e ser feliz. Eu posso ser pobre e ser feliz lendo o Evangelho. Mas eu posso também querer ser feliz procurando coisas a mais, supérfluas. A única coisa boa de supérfluo é quando você dá aos seus pais o que eles merecem, o conforto na velhice, porque isso é merecimento, né? Então, esse é o espírito que viaja. Somos viajantes. E nessas viagens, Marcos, nós temos que limpar a locomotiva, nós temos que fazer a manutenção. Essa é uma viagem de aprendizado. Esse é o meu espírito e o seu. Esse é aqui, na vida terrena, no nosso purgatório, porque aqui estamos em um planeta de expiações e provas, é o purgatório, porque é a necessidade de se melhorar, é aqui, de se arrepender, é aqui, e de se depurar. E nessa minha viagem, eu vou procurando o conhecimento, o entendimento, e aí eu vou seguir o Cristo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então é quando você pega toda a codificação, aqui toda a codificação, né? Está aqui. Né? Eu trato a codificação, as obras, o que é o Espiritismo, obras póstumas, e o Espiritismo, em sua expressão mais simples, o opúsculo. Mas o Evangelho é isso aqui. É quando você procura o conhecimento e o entendimento e aí você resume tudo e chega ao que o Cristo falou para resumir a doutrina dos espíritos, porque somos espíritos. Quando fala codificação espírita, olha como que Bezerra ele fala muito. Aos espíritos espíritas. Olha quando você falou que recebeu um espírito evangélico. Né? Então, ao espírito espírita que entende essa necessidade, essa vida futura, esse trabalho incessante no plano espiritual e esse retorno necessário. Né? A nossa família espiritual ela nunca diminui, ela só aumenta, porque é sintonia e vibração. Então, esse é o espírito, Marcos, que é meu, é seu, e é o que estamos procurando. As pessoas nos seguem, as pessoas procuram o nosso conhecimento. Eu falo que o meu conhecimento ainda é muito pouco. Né? Se Chico era uma mebinha, eu estou abaixo da barriga da mebinha de Chico. Então, é isso que a gente é isso que a gente vai entendendo. E vai se colocando como espíritos encarnados. E entendendo que o espírito está encarnado. Ele já existia antes desse corpo físico. E ele vai pré-existir no final do corpo físico. Entendi. Herman, não teria como a gente não falar um pouquinho sobre isso. A gente está passando, nesse atual momento com essa pandemia, né, por um desencarne universal, né? Famílias inteiras assim de corações partidos sem entender o porquê isso tudo, né? Porque que esse, vamos dizer assim, né? A gente tem tem um entendimento diferente de uma boa parte das pessoas, porque as pessoas veem a pandemia literalmente como uma praga, né? Como uma coisa, uma punição que Deus está colocando sobre a terra para punir os homens e não sei o que, não sei o que. E a gente tem uma visão mais diferente, no sentido que tudo isso que está trazendo faz parte da nossa evolução, né? Para que espíritos elevados possam vir, né? E vai por aí afora. Então, dentro da doutrina espírita, o que é que a gente pode ter de ideia sobre toda essa questão da pandemia que a gente está passando? Já que o título da mensagem é E a Vida Continua, né? A gente tem uma perspectiva aí de tantos desencarnes que estão tendo a nível mundial e que o que a gente pode dizer para essas pessoas é que essas pessoas literalmente elas não morreram, né?
elas vão vir novamente, vão encarnar novamente. Olha só, a questão da pandemia, a gente não pode. Eu sei que muitas religiões tratam aí como praga, aí tem os gafanhotos que estão vindo para o sul do país, que sempre tentaram vir, mas é inverno e eles mudam. Mas esse ano parece que tudo transformou o fim da humanidade, né? As pragas do Egito. Não, na relação à pandemia, é o quê? Não é? Você tem o humano, o homem, como a maioria das vezes comete os seus erros, por ganância, cupidez, por aquela questão de sobrepor ao espiritual. O materialismo, ele causa isso. Então, essas pessoas eu tenho uma pandemia e aonde está existindo a mortes do corpo físico. Bom, na própria, eu acho que é Obras Póstumas, ele vai dizer que o mundo ele vai passar por uma renovação, mas é através de uma guerra. Não seria isso, porque isso é perguntado. Está lá. Eu até, na época, quando eu estudei, eu fui fazer consulta, saber aonde que foi, se na história da humanidade aconteceu alguma coisa e da onde surgiria. Então, olha só, eu tenho essa pandemia, é uma doença causada, não é, por alimentação, e quando você vai conhecer alguns chineses que vão comentar que são regiões mais pobres e que são pessoas pobres que comem animais silvestres, não é por questão só de cultura, é por pobreza, é por necessidade de se alimentar. Então, muitas vezes, a gente só pega uma condição, ali cria-se, eu tenho a pandemia, e agora era o momento do quê? Quando falo assim, não, essa pandemia, o ser humano vai mudar. Marcos, desde o princípio, era sermos benevolentes. Desde o princípio. Isso já está há 2000 anos. Não era agora nessa pandemia. Era para a gente entender o seguinte, preocupar com o próximo. É de entender que, olha, como que eu evito? Eu não quero saber de políticos, eu não quero saber disso. Eu quero saber do seguinte, como que eu devo agir? Usando a máscara, usando álcool em gel, lavando. Essa pandemia, a gente deveria estar se cuidando e cuidando do próximo, preocupando com o próximo. E a gente se fechou. Eu me tranquei em casa e disse o seguinte, aqueles que precisam sair, que se virem. Eu estou de férias, mas eu estava tendo que sair no meio de Belo Horizonte toda fechada, me colocando em risco. Mas o quê? Se precavendo. Esse é o momento, Marcos, dessa pandemia, do ser humano ele resgatar a empatia. Ele tem que estar vivendo essa empatia. Gente, eu tenho que sofrer com a perda das pessoas, Marcos. Não é número. Eu recebi uma mensagem, eu até passei para a Carlota. Acredito que eu tenha passado para ela. Antes desse acontecimento todo, onde foi, olha, não é número, não é indicador, é espíritos encarnados que retornam. Quantos espíritos, Marcos, estão retornando em uma situação muito crítica? É como se fosse uma guerra, né? Estoura uma bomba. A pessoa não tinha previsão. Esse ano a gente começou, passou o Réveillon, esse ano a gente estava esperando o Carnaval passar, porque a gente sempre falou assim, o Brasil começa depois do Carnaval. A gente estava esperando o Carnaval passar. E, de repente, estoura uma bomba. E muitos desencarnaram, muitos em situações críticas. Muitos em situações críticas. E que a gente deveria estar fazendo prece por eles. Olha a prece número 61 do Evangelho segundo o Espiritismo. Deveríamos estar fazendo a prece para os mortos. Deveríamos estar sentindo a dor do próximo.
Esse é o momento. Não é que tudo vai mudar. Não vai mudar porque o materialismo ainda prevalece. A ganância ainda prevalece. Muitos estão com um pensamento contrário o do amor ao próximo. Então, não vai mudar. O que a gente precisa fazer agora é orar, é as pessoas entenderem que estamos aí. O que a gente pode fazer para ajudar? União. Em cima dessa doença, quantos espíritos retornam, Marcos? Você de mesa mediúnica, você sabe o quanto de trabalho vai surgir de espíritos que ainda apegado ao material acreditam estar vivos, porque seu perispírito está denso, porque foi muito sofrimento, porque foi muito descaso, muitos descasos e muita aflição. São pessoas que estão indo sem saber se voltam do hospital porque deixaram de fazer aquilo que eram obrigados a fazer para a população. Então, hoje nós estamos com uma classe de espíritos retornando como se fosse uma guerra. Quantos espíritos deixaram de se comunicar, benfeitores espirituais, nesse período? Que estão a trabalho, que estão precisando amparar não só aqueles que retornam, mas aqueles que ficaram. Porque muitos estão em desespero e não acreditando mais na humanidade. Pensa bem em um planeta aonde a gente precisa mudar essa vibração. Então, essa pandemia, ela está servindo para o espírita procurar realmente vivenciar o espiritismo. Eu falo muito, eu sinto a perda do próximo. Eu não preciso conhecer o próximo. Eu não sei o nome do próximo, mas eu sinto a dor de cada um deles. Né? Quanto tempo, às vezes, eu fico ali no meu quartinho estudando e lágrimas correndo, porque eu sinto a dor. E que dia que a gente vai começar a sentir a dor do próximo? Né? Então, é isso que a gente deveria estar vivendo agora, independente da religião. Na doença, acaba-se a religião. Esperavam que Deus, que o Jesus deles, não traria doença e trouxe. E que eles seriam curados e estão morrendo. Imagina esses espíritos retornando, Marcos, que vão dizer o seguinte lá: eu não fui merecedor do perdão de Deus. Imagina como que esses vão ficar. Como uma senhora uma vez chegou para mim e falou assim: eu perdi meu marido. Deus não ouviu as minhas preces. Como viver acima? Acreditar que Deus não te ouve, que Deus não atende o seu pedido. Esse é o momento que nós estamos vivendo. São quase aí 80 mil mortes e quase 500 mil no mundo, né? Acho que até passando. E o que a gente pode fazer? Orar, pedir e fazer a nossa parte. Estamos precisando trabalhar, colocar em prática o que o Espiritismo fala. É de colocar isso aqui, toda essa codificação em prática. E é isso aí que temos que fazer. Esse momento ele vai passar, como tudo passa. Tudo passa. Agora, como passar nos momentos que nós temos que entender, que é com amor e respeito, é com dedicação, amparo, brandura, resignação. É o amor ao próximo, né? Isso é importante. A gente está lendo cada comentário no Facebook ou nas páginas que nos assustam. Imagina a vibração, olha a fotografia de pensamento, Marcos, que está acontecendo no plano espiritual, daqueles que desencarnaram e daqueles encarnados, com pensamentos de morte, de violência. Vai ter muito trabalho, né? Vai se ter muito trabalho. E que a gente espera sempre o amparo da espiritualidade. Eles fazem muito mais do que a gente.
eles já estão fazendo, né? É sempre importante. Eu sempre, quando posso, eu peço para uma pessoa me passar nomes de pessoas que desencarnaram com Covid na cidade dela, que ela tem acesso, ela me passa, e eu faço as preces por eles e pelos familiares. Precisamos fazer isso, não é? Unir em torno desse amor que Deus coloca para todas as suas criaturas, né? É importante isso, Herman, porque às vezes a gente não tem o conhecimento de muitas vezes só o fato, né, de a gente, por exemplo, tirar um minutinho ali, né, e pedir para que a espiritualidade, né, dos espíritos mais elevados possam estar cuidando dessas pessoas nos hospitais, tratando dessas pessoas nos hospitais, a gente não tem ideia do que no reino espiritual isso é movimentado, né? E o benefício que isso traz, né? E a prova maior disso é que a gente vê assim tantas pessoas também dando, de certa forma, um testemunho, né, de pessoas que estão saindo, né, porque entraram em corrente de prece, entraram em corrente de orações, né, e aí você começa a ver esse grande amparo, vamos dizer assim, né, e é isso, não tem muito o que a gente precisa é despertar. Na realidade, a gente olha muito o ser humano limitado que somos, né? A gente olha muito eu, né? Eu estou sempre precisando, eu quero sempre que alguém ore por mim, eu quero sempre que alguém me dê uma boa palavra, um bom dia, eu quero sempre um determinado auxílio, mas muito poucas vezes eu vou ali ao encontro, né? De fazer essa caridade. Amigo, a gente vai terminar. E aí eu vou falar que, já que você falou lá em Parnaso dela em Túmulo, tem um poema aqui que eu vou ler para a gente, de Abel Gomes, conterrâneo seu aí de Minas, e ele diz assim, né? O tema é morte. Silenciosa Madonna da tristeza, a morte abriu-me as catedrais radiosas, onde pairaram as formas vaporosas do país ignorado da beleza. Num dilúvio de lírios e de rosas, filhos de luz de uma outra natureza, que entornavam o espaço e a sutileza dos incensos das naves harmoniosas. Monja de olhar piedoso, calmo, austero, que traz à terra um tênue revérbero da mansão das estrelas enradias. Irmãs da paz e da serenidade, que abriu os meus olhos na imortalidade, a esperança de todos os meus dias, né? Então, o pessoal ficar. A gente falou sobre a questão de que a vida continua, né? E esse poema a gente fecha. De antemão, eu já quero convocar o senhor aí para outra, para outra live. E enquanto a gente estava aqui, me veio muito forte a questão do tema ser orgulho e vaidade, né? E aí você fica aí, veja aí na sua agenda para a gente programar isso aí. Eu sei que você vai voltar, né, a tua rotina de trabalho, e aí você vê como é, e a gente vai se falando no Zap para marcar. E deixa a palavra final para você, que você possa trazer aí uma mensagem, né? Não uma mensagem, vamos dizer assim, como às vezes a gente pensa, né, de positivismo na realidade, mas eu digo uma mensagem de realismo, né, de realidade. Tá ok. Eu também quero aproveitar e colocar o seguinte, né? Naquela live que a gente fez, eu fiz uma gravação aonde eu fui o que eu compilei da codificação para falar de caridade, eu fui passando e colocando. Por quê? Eu sempre faço o seguinte, eu sou muito preso à codificação. Assim, eu leio Emmanuel, André Luiz, muito, tá? Mas a questão eu realmente sou preso à codificação. Então, nessa live, depois eu vou fazer uma transmissão pelo Facebook, onde eu vou fazer o estudo do que eu falei, trazendo as fontes, tá? Então, aqui, Os Obreiros do Senhor, Espírito da Verdade, Paris, 1862. Um pequeno trecho. Chegastes no tempo em que se cumprirão as profecias referentes
a transformação da humanidade. Felizes serão os que tiverem trabalhado o campo do Senhor com desinteresse e movidos apenas pela caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que tenham esperado. Felizes serão os que houverem dito aos seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor, na sua vinda, encontre a obra acabada. Porque a esses o Senhor dirá: vinde a mim, vós que sois os bons servidores, vós que soubestes calar os vossos melindres e as vossas discórdias, para que a obra não sofresse. E aí ele continua, Obreiros do Senhor, página 255, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, os trabalhadores da última hora, né? Então, continuemos aí no trabalho, e eu agradeço sempre a oportunidade de estudo. Estou falando com a Carlota, eu li o livro O Céu e o Inferno todo, só para mim entender um pouco, né? Foram horas aí nele, mais algumas partes, né, da codificação. Então, eu vou trazer num vídeo da transmissão do Facebook a fonte. É sempre importante para mim a fonte. Eu tento traduzir aquilo que eu estudei na codificação. E é sempre isso que é importante, Marcos. Eu quero que as pessoas entendam assim, eu tenho um compromisso com a espiritualidade de trabalhar a fonte da água pura, entendendo que as obras complementares são essenciais para o entendimento. Mas eu sou preso a essa codificação. Então, quando eu estudo uma obra de André Luiz igual Missionários, eu vinculo o estudo à codificação e faço vice-versa, pegando da codificação e mostrando o que eles nos trouxeram. Mas é sempre essa fonte, tá bom? Me coloco aí à disposição e vamos levar a doutrina espírita. Tranquilo, meu irmão. Um abraço, que a paz do Cristo esteja aí com você e sempre trazendo a devida iluminação, né? De pensamentos e, como você possa dizer, né? De nossas ações, que muitas vezes fala muito mais do que sai da nossa boca, né? Então, um abraço, boa noite e até a próxima, se Deus quiser. E obrigado a todo mundo que participou aí da live. Um grande abraço. Fique com Deus, pessoal.